Olá, boa tarde. Permita-me iniciar o programa de hoje com os destaques do dia, começando com um destaque esportivo aqui da nossa cidade. O Rio Preto Esporte Clube fez o dever de casa, bateu ontem o São José por 1-0 na noite deste domingo, no estádio Anísio Haddad, no primeiro duelo da final do Brasileirão de Futebol Feminino. Vantagem mínima que faz o time do Rio Preto jogar por um empate no segundo jogo da final, quarta-feira, dia 25, às 19 horas, no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, para ficar com o título inédito de campeão brasileiro de futebol feminino, Rio Preto Esporte Clube. Um rapaz de 20 anos morreu após ser baleado na madrugada desta segunda-feira, dia 23, em Rio Preto. O carro da vítima foi encontrado no bairro Cristo Rei, com marcas de tiros. O corpo foi deixado na calçada do Hospital Alsta, na Avenida Mochilho 11. O crime tem as mesmas características de outro homicídio registrado há 3 dias, no qual um homem foi baleado em uma boate no bairro Cristo Reis e depois deixado em frente ao mesmo hospital. Segundo informações do boletim de ocorrência, Marcelo de Souza Costa, de 20 anos, foi atingido por 3 tiros, sendo que 2 acertaram o seu abdômen e o terceiro a coxa esquerda da vítima. Marcelo foi encontrado sem vida em frente ao Hospital Alsta pelos próprios funcionários do hospital, que então acionaram a polícia. Pelo menos 50 passageiros de um voo da Azul Linhas Aéreas, que ia de Rio Preto para Campinas, na tarde de ontem, domingo, sofreram transtornos aqui em Rio Preto. Os passageiros chegaram a entrar na aeronave estacionada no aeroporto rio-pretense por volta das 17 horas, mas minutos depois foram orientados a descer. A ordem se seguiu a intensa movimentação de técnicos da empresa dentro da aeronave. Somente depois de 3 horas, por volta das 20 horas, os passageiros embarcaram novamente, mas em outro avião que seguiu até Campinas. Sejam todos muito bem-vindos a mais esta edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades brasileiras e até do mundo, por que não? No programa de hoje nós estamos tendo a rara felicidade e a oportunidade de reunir 4 expoentes da cultura, da inteligência rio-pretense. Eu vou nominar todos, evidentemente, vamos conversar com todos eles, mas eu gostaria de dizer que praticamente essa entrevista vai ser conduzida pelo Dr. Antônio Carlos Del Nero, que é o presidente da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura, um grande colaborador do Opinião Cidade, que já participou várias edições do nosso programa. Semanalmente nós participávamos, estamos com saudade desses tempos, viu, doutor Del Nero? Vamos voltar a fazer isso para... Sempre é bom conversar sobre cultura, sempre é bom conversar sobre Rio Preto, e, enfim, conversar sobre cultura e conversar sobre Rio Preto com pessoas muito inteligentes, como essas 4 que estão aqui hoje, é uma grande honra. Além do doutor Del Nero, nós estamos recebendo aqui, ali ao lado dele está o doutor Durval de Noronha Goio Júnior, presidente da UBE, União Brasileira de Escritores, e também imortal da Academia Rio-Pretense de Letras e Cultura. Doutor Goio, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa. É sempre uma honra recebê-lo aqui. Que bacana. E eu sei que o senhor tem hoje, especialmente hoje, segunda-feira, dia 23, motivos excepcionalmente importantes para estar muito contente no dia de hoje. Depois, se o senhor quiser, o senhor revela. Muito obrigado pela presença. Tá certo? O Dr. Alfredo Leme Coelho de Carvalho, escritor e imortal da Academia Rio-Pretense de Letras. Dr. Alfredo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. E o Dr. Pércio Marconi, professor e escritor. Dr. Pércio e o Dr. Alfredo estão lançando em São José do Rio Preto, hoje, um dicionário de expressões idiomáticas inglesas. O lançamento vai acontecer no Rio Preto Shopping. Mas eu gostaria que o Dr. Del Nero conduzisse essa nossa conversa. Eu estou aqui à disposição de vocês para a gente estar interagindo alguma coisa, que sempre foi necessário, prazer, mas nem precisa. Tá? Claro. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelas suas palavras. Realmente é um imenso prazer estar aqui, ao lado de pessoas ilustres, que colaboram sempre para a cultura da nossa cidade. Eu começaria dizendo e transmitindo a palavra ao professor Alfredo e ao professor Pércio, que são os autores do livro Dicionário de Expressões Idiomáticas Inglesas, da editora Vitrine Literária, que será lançado hoje à noite, como você já disse. Então, por favor, eu gostaria, doutor Pércio, que o senhor falasse alguma coisa sobre o livro e esse lançamento, juntamente com o doutor Alfredo. Um abraço especial a todos os que nos assistem. Nós recebemos com muita alegria o convite do professor Alfredo para participar do projeto de pesquisa deste assunto da nossa obra, o Dicionário de Expressões Idiomáticas Inglesas.
professor Alfredo é pesquisador muito conhecido, muito respeitado, com inúmeras obras já editadas, já publicadas, respeitadíssimo, né? Reconhecido nacionalmente, com livros muito utilizados pela classe acadêmica. E esse projeto de pesquisar as expressões idiomáticas da língua inglesa partiu da ideia do professor Alfredo, tendo em vista a escassez de obras a respeito disso no mercado editorial. Então, o professor Alfredo me convidou a fazer parte, me deixou muito envaidecido, e a ideia original dele é justamente essa, né? A expressão idiomática na língua inglesa, assim como nos idiomas ocidentais, a expressão idiomática é um conjunto de palavras que não pode ser separado. A expressão idiomática tem um significado especial e próprio. Eu dou um exemplo rapidamente. Lá no comecinho da década de 70, quando aquela banda mais famosa de todas se desfez, os Beatles, a expressão que circulou no mundo todo foi "The dream is over", ou seja, o sonho acabou. Na verdade, essa é uma expressão idiomática que transcendeu aí o tempo, né? É preciso não confundir a expressão idiomática com a chamada slang, com a chamada gíria. A gíria é sazonal, ela é regional. A expressão idiomática não, ela faz parte da língua e ela tem um significado muito importante naqueles que querem aprender um novo idioma. E tem que ser tratada sempre em conjunto, não isoladamente, como o senhor disse agora, né? O professor Coelho é muito feliz quando ele conceitua que a expressão idiomática, ela é, professor, indecomponível, né? Você não pode separar as palavras, porque aí não há uma verdadeira tradução adequada. Professor Alfredo, esteja à vontade, por favor, para apresentar. Eu vou escolher falar sobre a língua inglesa em geral. Porque quem fala em inglês não pensa nas origens. Na verdade, a Inglaterra foi invadida pelos franceses em 1030 por William the Conqueror, Guilherme Conquistador. Então, o que acontece na língua inglesa é um paradoxo, porque aquelas palavras que dizem respeito a coisas essenciais, básicas, do corpo humano, os animais que nos rodeiam, os bens que nos rodeiam, tudo é em expressões saxônicas. Quando surge a referência à ciência, à filosofia, e as filosofias, até um termo equívoco, porque na verdade, no tempo de Aristóteles, havia a sofia, que era a ciência geral. Sim. Incluía tudo. Então, química, física, matemática, era só sofia. Todos abstratos são todos latinos. Então, quem quer aprender bem inglês, não é ficar só nas raízes germânicas, que estão lá para trás. Tem que conhecer também as latinas, porque aí cria esse conjunto. E uma vez eu me lembro também, eu esqueci de falar. Eu tive ideia, quando eu ainda era estudante no Rio de Janeiro, que eu fiz o curso no Rio de Janeiro. Fiz no Rio de Janeiro porque eu gosto tanto de inglês como de língua portuguesa. Eu achava que a área de língua portuguesa do Rio era melhor. E eu fui lá, trabalhei muito, dei aula em 2 cursinhos, pegava o bonde, que naquele tempo havia bonde. Havia bonde. Passava em frente da Bahia de Época boa, né, professor? Era muito lindo aquilo. E uma vez eu parei, sentei no banco do jardim. Ele falou, eu não estava entendendo as aulas. Mas será que não é melhor mudar de curso? Mas eu tive paciência, esperei. Em 6 meses eu já ouvia e entendia as professoras brasileiras. No fim do ano eu já entendia todo mundo. Aí depois eu terminei o curso, vim para Rio Preto, fiz concurso para o magistério secundário em São Paulo. No primeiro exame havia 3 vagas para 40 candidatos. Eu peguei o 2º lugar. Que bom. Depois, no ano seguinte, eu quis acumular. Aí eu peguei o 1º lugar. Como eu não fui a Michigan, mas eles fazem um exame em São Paulo que caracterizaram que eu tinha proficiência. Proficiência. Então, eu quando fui convidado para ir para a faculdade, eu aceitei, porque achei que os outros que estavam lá também não tinham doutoramento. Mas aí eu fui para os Estados Unidos com a intenção de escrever um livro, essa ficção distópica de Hercule Poirot, que foi reeditada pela Unesco, que era depois da guerra, havia muito aquele clima
a tirania dos regimes totalitários, Hitler e Stalin. Sim. Então eu imaginei quais são as duas soluções contra a distopia. Aliás, essa palavra distopia aparece só no Weiss. Eu tenho, pode ser que até tenha sido eu o primeiro que usou, não sei. Os outros dicionários, eu tenho todos os dicionários de língua portuguesa. Os outros dicionários não têm. Então eu fiz a tese minha, que foi e lá eu tive um professor. O senhor já me apresentou essa obra que o senhor tem maravilhosa. Mas acontece. E essa coleção que o senhor tem maravilhosa de dicionários. É importante registrar isso. O professor Coelho tem todos os dicionários da língua portuguesa. É uma coleção maravilhosa. Agora, professor, eu queria fazer uma observação, porque nós temos uma ilustre pessoa do meu lado aqui, que é a primeira vez que vem a Rio Preto e nessa televisão como presidente da União Brasileira de Escritores. Ele teve uma vez aqui, mas não era presidente. Exatamente. Agora nós temos a honra de tê-lo aqui, que é o Dr. Durval Noronha Goios Júnior, que está ao meu lado, como presidente da União Brasileira de Escritores. E como campeão brasileiro de futebol. Aí já é outro departamento. Eu passaria a palavra para ele, porque além de ele estar aqui, nos brindar com a sua presença e a sua cultura, ele leu a obra, já que será lançada hoje à noite. Claro. Então passaria a palavra para o Dr. Durval. Muito boa tarde a todos, boa tarde, Rei. É um prazer estar aqui nessa data auspiciosa, a ocasião do lançamento dessa obra indispensável para o conhecimento da língua inglesa, mas também porque hoje nós celebramos o hexacampeonato paulista. Brasileiro. Brasileiro, perdão, do grande e insuperável Esporte Clube Corinthians Paulista. E também a vitória da equipe feminina do Rio Preto na primeira partida Pois é. da decisão do Campeonato Nacional Feminino. Mas, a respeito da obra, como dizia o professor Luiz Alfredo, a língua inglesa é, na realidade, a última flor do laço, não é o português. Porque não só a Inglaterra foi invadida pelos normandos e a língua era o francês normando, mas antes disso, ela foi invadida por Júlio César. E por 400 anos, Júlio César, os romanos dominaram as Ilhas Britânicas, e a tal ponto sedimentaram a cultura que, quando caiu o Império Romano, foi mandada uma delegação da Inglaterra até Roma para pedir que os romanos retornassem, mas não existia mais Roma. Então caíram as Ilhas Britânicas nas trevas da Baixa Idade Média, e isso propiciou a invasão dos normandos. Então existe uma série de períodos de introdução de léxicos latinos na língua inglesa, e isso se acelerou. A primeira fase a romana, a segunda fase a normanda. Isso depois se acelerou quando os ingleses perderam as possessões na França, na Normandia, e introduziram artificialmente a língua inglesa, que praticamente não existia, era uma língua muito pobre, como lembrou o professor Luiz Alfredo. E aí Shakespeare foi quem mais introduziu palavras e expressões idiomáticas na língua inglesa, mas apesar de brilhante poeta, o Bardo não era um brilhante latinista, e ele cometeu muitos erros, e daí vieram os chamados falsos cognatos, que imperam até hoje na língua inglesa. São expressões da língua inglesa que se parecem com as expressões latinas, mas têm um significado diverso. E a expansão da língua inglesa pelo mundo fez com que hoje ela seja a principal língua do comércio, a principal língua da educação. E também criou um número muito grande de expressões idiomáticas, sem as quais é impossível aprender a língua inglesa e bem falar. Por isso que a obra Dicionário de Expressões Idiomáticas Inglesas é uma obra fundamental no ensino da língua inglesa e no aprendizado da língua inglesa. É um trabalho muito bem feito,
pelo professor Luiz Alfredo, que tem credenciais acadêmicas insuperáveis. Ele é um grande professor, é um grande autor, é um membro histórico da União Brasileira de Escritores, e por isso que eu estou aqui para homenageá-lo hoje. E também o professor Pércio, que tem conhecimento da língua inglesa e que se dedica muitos anos ao ensinamento da língua inglesa e que viu a dificuldade de encontrar um livro que pudesse recomendar aos seus alunos. Pois bem, o mercado hoje está atendido, ele está muito bem atendido. O livro Dicionário de Expressões Idiomáticas Inglesas, de autoria do professor Alfredo Lemos de Carvalho e do professor Pércio Marconi, é um instrumento indispensável para o aprendizado da língua. Professor Pércio, deixa eu aproveitar a deixa de fazer pergunta aí. A quem se destina especialmente esse livro? Porque nós estamos falando de educadores, professores, alunos, quer dizer, eu tenho a impressão, tenho cá comigo, que é para quase todo mundo, é isso mesmo, professor? Exatamente, Rei. Na verdade, como eu disse anteriormente, e o doutor Durval bem frisou, o conhecimento das expressões idiomáticas, esse conhecimento faz com que você possa aumentar o seu entendimento da língua, seja em viagens, seja em pesquisas, seja em trabalhos, seja no falar. Eu cito um exemplo que até está no prefácio. O prefácio é feito pelo professor Valdemar Rodrigues, nosso dileto colega também, e ele diz que seria impossível, por exemplo, eu dou um exemplo na língua portuguesa, você explicar para alguém que veio da Alemanha a expressão bater as botas. Fulano bateu as botas. O que significa isso? Essa é uma expressão idiomática e ela tem só o seu sentido aqui no Brasil. A mesma coisa acontece com a língua inglesa. Se você usar a expressão kick the bucket, que ao pé da letra significa chutar o balde, bucket é balde, mas na verdade a expressão significa falecer, morrer, o equivalente a bater as botas. Então a expressão idiomática tem esse condão, né, de facilitar o entendimento. Na verdade, muitos dos meus alunos, eu estou no magistério há 40 anos, muitos deles pediam, professor, por que você não reúne alguma coisa a respeito disso? É um terreno árido em que a gente não encontra as obras, né? E a ideia do professor Alfredo, então, veio casar, né, com esse pensamento. Então, estudantes, profissionais, pesquisadores das diversas áreas, os médicos, né? As pessoas que pretendem viajar para países de língua inglesa ou mesmo para países onde a língua inglesa é reconhecida e é entendida, acho que vão se beneficiar da obra. Rei, eu queria ressaltar que o professor Alfredo Leme Coelho de Carvalho tem várias publicações e, ao meu ver, a principal delas é o Simbolismo Animal. Esse livro ultrapassou as barreiras do Brasil. Ele é tão importante que parece que o Dr. Durval tem uma notícia muito boa a nos dar sobre ele, sobre a UBE e esse livro, né, professor? Né, Dr. Durval? Pois bem, professor Alfredo, ele tem obras notáveis, né? São diversas, inclusive esse sobre a simbologia animal, mas ele tem também uma obra de referência que é o Dicionário de Regência Nominal da Língua Portuguesa. Tem outra obra de referência, Dicionário de Regência Nominal da Língua Inglesa, que pode ser encontrada nas melhores bibliotecas do Reino Unido, em Oxford, Cambridge. Ele tem um dicionário sobre crítica literária, ele tem uma obra sobre crítica literária, que é uma obra seminal, importantíssima. Ninguém pode pretender conhecer literatura sem ler o livro do professor Alfredo Leme de Carvalho. A obra sobre simbologia animal, ela deve ser reeditada no futuro próximo, e é uma obra interessantíssima porque ele faz a pesquisa clássica sobre a simbologia dos animais para os homens, e essa simbologia é extraordinária, e essa obra nós pretendemos reeditá-la no futuro muito próximo e retornar aqui ao seu prestigioso programa para discuti-la. Será um prazer enorme. O senhor quer falar um pouco, professor Alfredo, sobre isso? Sobre Essa obra, eu vou dar só uma explicação. É dividida assim: considerações gerais, depois simbolismo positivo e simbolismo negativo.
Então, quer dizer que nessa obra aparece, na bibliografia, aparecem todas as obras do padre Bernardes e também obras sobre simbologia, várias obras sobre simbologia de cada animal. Inclusive, entre os animais está o corvo. Do corvo eu aproveitei para introduzir o poema do Edgar Allan Poe, a tradução do Fernando Pessoa e a tradução do Machado de Assis. Maravilha. Agora ficou volumosa. Aí depois, quando for fazer outro, você vai achar que está muito grande, há jeito de diminuir. Eu ficaria encantado se visse essa obra publicada. Bom, boa notícia já foi dada pelo Dr. Góes aí. Deve ser resultado dos próximos. Uma obra muito importante que ele também tem, interpretação da poética de Aristóteles. Essa obra é fenomenal. Então interpreta a poética de Aristóteles. Olha. Acontece o seguinte, no Franco Coutinho, ele diz que para uma crítica estética tem que basear-se no Aristóteles. Não que os acontecimentos circunjacentes sejam desprezíveis, mas o essencial é a estrutura. Sim. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu só conheci Aristóteles como um filósofo. Aí havia um professor de origem italiana, Angelo Bertocci. Todas as aulas ele fazia leituras e tal. Era italiano, gesticulava muito. E eu dei a ele. E outra coisa, houve duas pessoas que se pronunciaram sobre esse livro e me enfracaram muito. Foi o Fábio Lucas e a Lígia Fagundes Telles. Olha só. Então eu fiquei encantado com isso. Tenho muita satisfação. Ambos, Fábio Lucas e Lígia Fagundes Telles, são membros da União Brasileira de Escritores, membros históricos, e ambos receberam o nosso prêmio Juca Pato, que é o maior prêmio da intelectualidade brasileira, e Fábio Lucas é também um grande crítico literário, como o professor Alfredo. E eu devo aqui relatar que há poucas semanas tive um jantar muito prazeroso em São Paulo com o professor Alfredo e com sua senhora, e ele com 90 anos de idade sofreu um desafio meu. Eu pedi para ele recitar de memória Dante e ele recitou. O restaurante, que era um restaurante português em São Paulo, chamado Bela Sintra, se calou para ouvir os belos versos de Dante recitados de memória pelo professor Alfredo, que recebeu uma ovação extraordinária. E tudo isso é bom a gente ressaltar que são pessoas riopretenses, que pertencem à Academia Riopretense de Letras e Cultura, ou seja, são membros imortais da nossa cultura. Isso eu tenho o prazer de dizer, tanto quanto o professor Alfredo Leme Coelho de Carvalho e o professor Durval, doutor Durval. Só queria fazer um adendo, assim, que, como dizem os ingleses, incredible as it may seem. Aqui em Rio Preto, se você quiser comprar um livro meu novo, em nenhuma livraria, não há. Você tem que encomendar. Nem o foco, só seria o foco narrativo e o dicionário. Mas qualquer livro meu é impossível comprar aqui, só em São Paulo. Em São Paulo, livro de Essa é uma queixa que o professor faz agora, que é uma queixa muito recorrente, muito comum, a gente ouve entre as pessoas aí. Por razões comerciais, etc., os estabelecimentos livreiros, né, eles se restringem aos livros da moda, aqueles que estão vendendo bastante, etc., que a gente encontra no balcão ali. Se precisar de alguma coisa um pouco mais fora de catálogo aí, você vai ter que recorrer a São Paulo mesmo, não há dúvida disso. Infelizmente é assim, mas a gente sempre esperança de estar melhorando isso aí. Sem dúvida. Estão se criando grandes livrarias, etc. A gente espera que vai melhorar. Não é isso? Sem dúvida. É muito importante o aspecto comercial da obra literária. Ela tem que estar disponível para que as pessoas tenham acesso comercial a essas obras. Como também é importante que as bibliotecas tenham esse material. Eu tenho orgulho de dizer que a Biblioteca da União Brasileira de Escritores tem a obra do professor Luiz Alfredo, como também a Biblioteca da Unesp aqui em São Paulo. Então, acessível àqueles que queiram consultá-lo. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta rápida para o Dr. Pércio aqui. À vontade. Sobre a operacionalização de quem tem a ideia, o desafio de produzir um livro, de criar um livro, de desenvolver um livro como esse. Quer dizer, não existiam referências
para ser consultadas. Exato. Teve que haver uma grande garimpagem de expressões idiomáticas. Eu imagino que o senhor tenha se utilizado, o senhor professor Alfredo, se utilizado da longa experiência de magistério para pegando tudo isso, lembrando todas essas expressões, catalogando, chamando, tirando uma, colocando outra, lembrando de outra, etc. O que me leva a acreditar que vocês mesmos não considerem esse livro uma obra acabada, porque a qualquer momento podem ocorrer novas expressões e entrar aí. É isso mesmo, doutor Pérez? Exatamente. A língua é um organismo vivo. Ela está em constante mutação todos os dias. O usuário cria novas expressões. A ideia do professor Alfredo foi justamente essa, né? Buscar a expressão idiomática que possa ser utilizada e entendida pelos diversos países na qual a língua inglesa é utilizada como primeira língua. Então, a expressão idiomática que é utilizada pelo Dr. Durval lá no seu escritório em Londres é a mesma expressão que é utilizada nos Estados Unidos, é a mesma expressão que é utilizada na Nova Zelândia ou que é utilizada no Canadá. E a expressão idiomática tem esse condão, então, né, de trazer mais profundamente o entendimento e o conhecimento da língua inglesa. No dicionário, nós colocamos aqui no fim, por ideia do professor Alfredo, uma relação de outras obras a serem consultadas. E se você passa a olhar, essa relação ela é antiga. Ela tem lá livros da década de 70, da década de 60 até, que são verdadeiras raridades. O professor Alfredo e eu temos todas essas obras. Por quê? Recentemente aqui no Brasil, a notícia que nós temos, não é, professor? É que foi lançado um dicionário mais ou menos nos mesmos moldes, no Nordeste, precisamente em Recife, há alguns meses. E é o que nós temos, a única obra parecida com essa. Ou seja, o mercado realmente se ressente da escassez de livros, de obras como esta. E nós fizemos realmente um trabalho de pesquisa muito rigoroso, muito profundo. E como você disse, depois de pronto, outras expressões aparecem. E aí as expressões agora, através das redes sociais, você começa a pesquisar e ver as expressões de outros países com mais facilidade, né? Então, expressões da língua inglesa, por exemplo, que dizem respeito ao clima, que dizem respeito à fauna, que lidam só com os animais ou com as estações do tempo. Então, as expressões idiomáticas estão sempre aparecendo. A obra não vai terminar jamais. Aliás, é um grande desafio para todas as pessoas que se atrevem a escrever alguma coisa, a produzir um livro, por exemplo. Aqui tem várias pessoas que já fizeram isso. O grande desafio está em chegar um momento e acabar, em encerrar, né, Valdir? Que acabou aqui, a partir de agora. Não é isso mesmo, doutor Gomes? Exatamente, Rei. Agora, o dicionário é diferente dos outros livros, porque nos outros livros, como você disse, chegou o momento de terminar. Mas o dicionário, escrever um dicionário é como ter um filho. O trabalho de apoio nunca termina, né? Porque ele requer novas edições, requer correções, enfim, o dicionário é um filho. Então, hoje, nós estamos aqui para celebrar o nascimento desse dicionário, que para eles é o filho que vai necessitar de apoio por muitos anos. Vai necessitar de dúvida. A evolução do ser humano acompanha, né? O direito acompanha e a linguagem também. Então, isso é muito importante, a atualização da obra. Vamos reforçar o convite para que as pessoas compareçam. Então, é hoje à noite no Rio Preto Shopping. Às 19h30, em frente à Livraria Saraiva, haverá um coquetel de lançamento, onde a Academia Rio Pretense de Letras e Cultura e a União Brasileira de Escritores, através da minha pessoa e do Dr. Durval, faremos também a homenagem aos escritores que aqui estão presentes. Com grande orgulho. Que data importante para São José do Rio Preto, para a cultura de São José do Rio Preto. Que bacana, viu? Doutor Deonero, pode continuar, vamos lá. Ah, sim. Eu queria perguntar ao professor Pércio, qual é a projeção de vocês criarem mais obras, essa parceria que deu tão certo? Olha, o Deonero, o professor Alfredo, na sua larga experiência e na sua sapiência, em um dos nossos encontros, que para mim sempre foram muito prazerosos, né? A despeito da cultura enorme do professor Alfredo, da sua carreira espetacular, é a humildade em pessoa. Sim. Cada encontro nosso é um aprendizado para mim, né? E eu sinto muito orgulho disso. Um fato curioso é o seguinte: o
professor Alfredo e eu somos colegas de faculdade. Nós fizemos o curso de Direito juntos, lá no comecinho da década de 80, concluímos em 80. Nessa época, o professor Coelho já era esse grande pesquisador respeitadíssimo e resolveu fazer o curso de Direito. E, rapidamente, viu, Rei? Um belo dia, cruzamos no corredor e o professor Coelho estava bravo. Professor, o que aconteceu? Eu tirei uma nota ruim em Direito Penal, eu não me conformo com isso. Eu vou largar esse curso. Professor, o senhor não vai fazer isso. O que aconteceu? Não, eu não tenho tempo para estudar e eu não posso tirar uma nota abaixo dessa, eu não me conformo com isso. Professor, o senhor não vai largar o curso. Aqui estão as minhas anotações. Por favor, leve, pode ficar com elas, estude, faça a próxima prova. E ele, humildemente, pegou as minhas anotações, foi para casa, estudou. Qual nota você acha que ele tirou na próxima prova? Obviamente, tirou a nota máxima. E passou pela faculdade e tal. Depois de muitos e muitos anos, um belo dia o professor Alfredo me liga: ô Pércio, por favor, vem aqui em casa. Aí eu fui lá: ô professor, que satisfação tal. A casa dele tem a biblioteca, o doutor Durval até conhece, né? Tem aquela biblioteca maravilhosa, enorme. Eu fico no paraíso, eu fico namorando as prateleiras do professor Alfredo quando eu vou lá na casa dele. A esposa dele até acha que eu sou maluco, né? E ele me disse: ô Pércio, eu estou com esse projeto, mas você precisa me ajudar. Eu até virei para trás para ver se tinha alguém atrás de mim, que ele estava falando, com quem ele estava falando. Não achei que era comigo, né? Ele falou: não, você vai me ajudar? Eu falei: mas professor, a gente nunca se acha, né? Ele falou: não, você, eu venho observando o seu trabalho há décadas. Então, vai para os meus alunos também. Quando você faz o seu trabalho, faça bem feito. Tem sempre alguém observando. No meu caso, felizmente, foi o professor Dr. Alfredo. Que bom. E ele, então, disse o seguinte: vamos fazer esse dicionário, não tem no mercado, vamos pesquisar, vamos trabalhar. Ele com essa idade avançada, mas com um vigor juvenil, várias vezes eu falava: professor, vamos encerrar por hoje, já trabalhamos bastante hoje. Não, só mais um pouquinho, Pérez. Né? Então, ele me incentivando, que é, na verdade, né, uma coisa fantástica. Então, Rei, é isto. Nós temos a ideia de, primeiro, como disse o doutor Durval, nutrir a obra, né? Assim que ele for lançado, outras expressões já deverão, né, surgir. Já nesse momento pode estar surgindo algum... Sem dúvida isso acontece, né? A língua, dinamismo da vivo, língua. Ela está em mutação constante. Sim. Né? Então, é isso. Bom, eu vou pedir licença para vocês, pode ser rapidinho, para a gente fazer um rápido intervalo no nosso programa e voltamos então daqui a pouco para o segundo tempo do Opinião Cidade. O doutor Góes gosta quando fala segundo tempo, quando as pessoas desse tipo assim, lembram alguma coisa, não é isso? É um rápido intervalo, a gente volta na sequência. Até já. Rio Preto Shopping. Visite nossa decoração de Natal. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Sabe o que este cartão garante para quem mais precisa? Acertou quem respondeu oportunidade. 1 milhão de beneficiários já se qualificaram, aumentando o número de carteiras assinadas. E muitos puderam tocar seu negócio. 75% dos adultos do Bolsa Família estão no mercado de trabalho. Bolsa Família é mais do que renda, é oportunidade de avançar para uma vida melhor. Se você recebe o Bolsa Família, mantenha o seu cadastro atualizado. Olá galera, eu sou o Fiduma. E eu sou o Jeca. E nós estamos aqui para fazer um pedido muito especial para você. Sabia que todo Natal, muitas crianças não sabem o que é ganhar um presente sequer? Para mudar isso, o Fundo Social de Solidariedade criou a campanha Amigo Presente no Natal. A ideia é que cada criança receba um kit contendo um brinquedo, um livro e, é claro, um docinho. Participe, seja solidário. Nesse Natal, seja o anjo de uma criança. Contamos com você! O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398.000 famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Olhando assim, parece um simples cartão, mas na mão de 14 milhões de famílias, ele ajudou o Brasil a avançar e sair do mapa mundial da fome. E sabe o que mais ele está fazendo? Salvando vidas. As crianças são acompanhadas e vacinadas, e assim a mortalidade infantil caiu. Bolsa Família é mais do que renda, é uma geração inteira crescendo com saúde. Se você recebe o Bolsa Família, faça o acompanhamento de saúde da sua família. A TV Rio Preto inova mais uma vez e de 7 a 11 de dezembro estaremos aqui com um estúdio montado no coração da nossa Rio Preto, no calçadão de nossa cidade. Eu, com o programa Opinião Cidade, das 12 às 13 horas, traremos vários entrevistados. E na sequência, às 14 horas, Estúdio Inter comigo. Traremos de presente para você dicas especiais, entrevistados e muitas novidades. Tudo para você antecipar a sua festa de Natal. Venha fazer parte dessa festa. Estamos de volta com a Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. Eu gostaria de registrar alguns locais do mundo onde a gente está sendo visto neste momento através do site, www.tvriopreto.tv. Essa entrevista, essa deliciosa entrevista que estamos fazendo aqui no estúdio da TV Rio Preto, está sendo vista, por exemplo, agora na Rússia e na Índia, entre outros países do mundo. E entre as cidades brasileiras, várias delas, em Ribeirão Preto, Belém, Taquaritinga, aqui próximo da nossa região, São Paulo, Brasília, Franca, Presidente Prudente e muito mais. Muito bacana, a gente sempre gosta de registrar essa presença de riopretenses, de brasileiros em várias partes do Brasil e até do mundo assistindo o nosso programa. Nós estamos conversando hoje com 4 exponenciais da cultura riopretense. Estamos recebendo aqui o Dr. Durval de Noronha Goio Júnior, presidente da UBE, União Brasileira de Escritores, professor Dr. Alfredo Leme Coelho de Carvalho, escritor, mortal da Academia Riopretense de Letras, de Letras e Cultura de São José do Rio Preto, Dr. Pécio Marconi, também professor e escritor, e o Dr. Antônio Carlos Del Nero, que é o presidente da Academia Riopretense de Letras e Cultura. O Dr. Del Nero daqui para frente vai tocar tocando a bola do nosso programa, falar em tocando a bola, sempre a gente é bom nesse assunto. Os corintianos estão eufóricos, não conseguem. Mas antes de a gente falar especificamente sobre a União Brasileira de Escritores, que hoje São José do Rio Preto tem a honra de ter o presidente da União Brasileira de Escritores, Dr. Góes, que está aqui, mas eu gostaria, estou pedindo aqui até a ajuda do Dr. Pécio aqui para ajudar a nos lembrar um episódio
recente, numa palestra, numa fala do Dr. Goios em Londres, no escritório dele em Londres. Ele fez uma relação muito interessante entre as aflições da rainha da Inglaterra e a impossibilidade dela experimentar o pastel do Tadal do Mercadão de Rio Preto. Sem dúvida. Exatamente. É maravilhoso. O Dr. Durval é uma pessoa do mundo, né? Viaja o mundo todo. A gente costuma dizer que o domicílio mais frequente, que ele mais frequenta, é a poltrona 2B do avião, né? E certa feita alguém mencionou a rainha da Inglaterra, dizendo de toda a sua pompa, fazer parte da família real, e o Dr. Durval disse o seguinte: ferrenho defensor das terras de Rio Preto, eu tenho pena da rainha da Inglaterra. Todo mundo ficou estarrecido. Como assim? Ela jamais comeu e nem tem possibilidade de comer um pastel do Tadal lá do Mercadão. Ou seja, ela nunca provou do paladar do pastel do Tadal, que é um patrimônio de Rio Preto. E o Dr. Durval, onde vai, faz questão de dizer que é filho da terra, que é filho de Rio Preto, que defende a nossa cidade onde quer que vá. Peço, eu costumo dizer que o maior embaixador que nós temos da nossa cidade é o Dr. Durval Noronha Goios. Inegavelmente. Eu sou testemunha disso. Eu participo dos eventos dele, da UBE e outros eventos também. E ele tem o prazer de levar o Tadal nas suas recepções que ele faz a comitiva chinesa para fazer pastéis aos chineses. Eu já assisti isso, pessoalmente já participei. E tudo isso se torna ainda mais importante, mais engraçado, mais gostoso, com esse bom humor todo, com essa história. Me parece aquela velha história de que a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Você não perderia a chance de fazer esse trocadilho lá, comentar sobre a rainha da Inglaterra. Comenta um pouquinho sobre isso, Dr. Goios. Bom, eu sempre digo, aqui e mundo afora, que eu tive a felicidade de nascer em São José do Rio Preto, que é, na realidade, a capital do mundo e o berço da civilização. A nossa cultura é tão marcante que ela se apresenta sob as mais diversas facetas. E uma delas é o pastel do Mercadão do Tadal, que é um grande chefe, ainda pouco reconhecido. Recentemente eu estive na Itália e eu comi um pastel na Ligúria que se chama Gatafim. Gostei muito do pastel e disse, mas eu tenho certeza que em Rio Preto ele terá o sabor melhor. Peguei a receita, mandei para o Tadal e fiz uma reunião para os meus amigos e lá esteve o Tadal e fez o Gatafim, né, que foi uma delícia, foi um sucesso extraordinário. Tirei fotografias e mandei para o restaurante na Itália. Falei, esse aí saiu melhor do que o de vocês. Eu comprovei e aprovo o que ele disse e atesto, porque eu estava presente. Maravilhoso o pastel feito pelo Tadal, realmente, com a receita do Dr. Durval. Conversar sobre esse assunto nessa hora é um pouco de quase na hora do almoço. Doutor Dornello, vamos falar um pouco então, conduz esse assunto para a gente falar um pouco sobre a União Brasileira de Escritores. Então, como eu disse no início do programa, nós temos aqui uma ilustre pessoa que é presidente da União Brasileira de Escritores. Eu gostaria que o Dr. Durval, que é a primeira vez que se apresenta aqui em Rio Preto, numa TV, como presidente dessa tão importante instituição cultural, que ele falasse alguma coisa sobre os trabalhos da UBE, sobre quem, por exemplo, já foi membro da UBE. É importante que ele diga isso. Por favor, doutor Durval. Muito obrigado, Leonero, pelas palavras generosas. A UBE é a mais antiga associação de escritores do Brasil. Ela foi fundada na década de 40 por grandes escritores brasileiros como Caio Prado Júnior, como Jorge Amado, como Carlos Drummond de Andrade, como Menotti del Picchia. É mais fácil dizer quem não esteve na UBE do que dizer quais foram os membros e quem são os membros. Os grandes expoentes das letras brasileiras. A UBE, em determinados momentos da nossa história, ela tomou posições públicas como, por exemplo, pela redemocratização do país. Ela toma posições públicas, como, por exemplo, contra a censura. Ela toma posições públicas na afirmação da língua portuguesa. Não que a UBE exclua outras línguas, mas a nossa língua ela deve ser preservada, e deve ser incentivada. E deve ter muitos trabalhos expressos nela, porque é uma língua belíssima. Nós damos o prêmio Juca Pato, que é o principal prêmio de intelectual brasileiro,
Muitas pessoas importantes já receberam o Juca Pato. O último agraciado foi o professor Bresser Pereira, pela sua obra A História Econômica do Brasil, que de uma certa maneira dá continuidade à obra do Caio Prado Júnior, quando ele parou na formação econômica do Brasil, retoma o professor Bresser Pereira, que é uma obra de peso, e recebeu o prêmio. Outro agraciado recente foi o professor Luiz Alberto Muniz Bandeira, o maior historiador brasileiro de todos os tempos. Ele escreveu um livro chamado A Formação do Império Americano, que teve traduções no mundo inteiro. Esse livro, por nossa iniciativa, foi levado à República Popular da China, onde ele já teve 3 edições. Ele tem edições em espanhol em Cuba, e tem edição em espanhol no México, e tem edição em espanhol na Argentina. De tão importante que é a obra. O livro mais recente dele, também muito importante, chama-se A Segunda Guerra Fria, e vai ter o mesmo sucesso desse primeiro. Outro agraciado recente foi o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, que escreveu um livro chamado Desafios Brasileiros, que é a reformulação da política externa brasileira, uma política externa independente e não alinhada à política externa dos Estados Unidos, que é uma coisa que é muito importante para um país como o nosso, e dando a nova postura do Brasil no Concerto das Nações, o que representa um divisor de águas. Era o Brasil submisso do passado e o Brasil altivo do futuro, que é um grande feitor das relações internacionais e é um partícipe das relações internacionais, que leva nossas melhores qualidades, dentre elas a tolerância. Enfim, a UBE reúne essas pessoas todas. Nós procuramos ter núcleos regionais. Nós temos um núcleo em São José do Rio Preto. O nosso querido professor Delnero, doutor Delnero, ele é o presidente do núcleo aqui. O professor Alfredo Leme de Carvalho também faz parte desse nosso núcleo. Nós temos núcleos em outros estados, nós temos núcleos em outras cidades, nós temos núcleos da UBE no exterior. Recentemente nós recebemos uma delegação da República Popular da China, presidida por um vice-ministro de Estado, com o propósito específico de assinar um acordo de cooperação entre a China e o Brasil. Isso se deu há 2 semanas atrás. E nós vamos realizar feiras de livros conjuntamente, e vamos promover a tradução de obras chinesas em língua portuguesa para disseminá-las no Brasil, e obras brasileiras em língua chinesa para disseminá-las na China. Nós vamos começar com 5 obras brasileiras e 5 obras chinesas. Nós estamos ainda a escolher as obras brasileiras, mas nós já temos um consenso que sobre a primeira delas, que é Vidas Secas de Graciliano Ramos. Né? Então vamos pegar alguns clássicos brasileiros, mas é um projeto muito ambicioso. É muito importante, o mercado editorial chinês é grande, o Brasil é um parceiro estratégico da China, eles têm interesse em aprender a língua portuguesa, então também é um mercado para nós colocarmos as obras diversas de nossa produção, e também nós precisamos conhecer mais a respeito da China. Agora, em dezembro, eu vou estabelecer um convênio na abertura do núcleo da União Brasileira de Escritores em Portugal, que é uma nova iniciativa, e em janeiro farei a mesma coisa nos Estados Unidos. Nós temos uma nova sede em São Paulo. Essa sede tem a biblioteca, onde é a biblioteca do escritor brasileiro, podem ser encontradas as obras de todos os escritores dos nossos membros, né? Inclusive, por exemplo, é tão ecumênica a UBE que nós temos como membros o Fernando Henrique Cardoso e o Lula. Nós temos como membro tanto o Celso Laffer como o Samuel Pinheiro Guimarães. Tá? Nós acolhemos a todos. A tribuna da UBE é uma tribuna livre, onde não há censura e onde o intelectual brasileiro pode expor o seu pensamento e contribuir assim para a formação cultural do Brasil. O senhor citou agora algumas tentativas de aproximação com
com outros países, etc. Eu ia lhe perguntar sobre Portugal, porque é quase que meio óbvio a necessidade de uma aproximação muito grande entre a União Brasileira de Escritores brasileiros e portugueses, né? Já existe uma grande interação nesse sentido entre esses dois países, doutor Luiz? Existe, mas nós temos que coordenar esforços, nós temos que trabalhar mais em conjunto, ações conjuntas de afirmação da língua portuguesa. Nós vamos lançar agora, esse ano, nosso manifesto de afirmação da língua portuguesa. Vamos pegar signatários no mundo todo, né, inclusive em Portugal, e vamos trazer o nosso manifesto para si também, para ver se ele merece aí o seu apoio. É que quando a gente fala em língua portuguesa, não é só Brasil e Portugal, né? A gente tem que chamar um monte de gente para sentar e conversar sobre esse assunto. Sem dúvida. Inclusive o Timor-Leste, Angola, Macau. Moçambique, Macau. Enfim, nós temos aí um número expressivo de pessoas que falam a língua portuguesa. E é uma língua belíssima, né? Então nós temos que fazer essas gestões. Daí Portugal será um parceiro natural nosso. Sem dúvida. Tá bom. Recebi já a informação aqui de que nós já estamos nos minutos finais, já estamos quase na prorrogação, já, viu? Já estamos quase nos descontos do nosso programa. Eu queria registrar a minha satisfação pessoal de ter tido a oportunidade de reunir todos vocês aqui, a gente ter tido um papo tão bacana, tão transparente, tão aberto, tão enriquecedor como esse que a gente teve aqui hoje. Então eu gostaria de agradecer a cada um dos senhores pela presença, parabenizar mais uma vez o Dr. Alfredo e o Dr. Marconi pelo lançamento do dicionário de expressões idiomáticas da língua inglesa, que acontece hoje às 19h30 no Rio Preto Shopping Center. 19h30, em frente à Livraria Cultura. Livraria Saraiva. Em frente à Livraria Saraiva, no Rio Preto Shopping. Todo mundo sabe onde é o Rio Preto Shopping, todo mundo sabe onde é também a Livraria Saraiva. É muito fácil. Seria muito bacana que as pessoas que quisessem conhecer um pouco mais sobre essa obra, sobre expressões idiomáticas em língua inglesa, sejam alunos, professores, estudantes, profissionais, acorressem lá, tivessem a oportunidade de ter contato, já até adquirir com o autógrafo dos autores o seu exemplar. Muito obrigado pela presença, Dr. Pércio. Volte outras vezes para a gente continuar conversando sempre sobre assuntos tão importantes quanto esse que a gente conversou hoje aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. Dr. Alfredo, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre também, combinado? Dr. Goios, por favor, volte sempre, a cadeira está guardada aqui, tá? Só que o senhor vier, não tem problema nenhum. Não precisa nem mostrar a carteirinha da Gaviões da Fiel aí. Tá Vai, Corinthians. Tá certo. Doutor Delmero, muito obrigado pela ajuda aqui mais uma vez. É um imenso prazer. Jogando essa bola para frente, coordenando essa conversa tão bacana que a gente obteve hoje aqui. Muito obrigado pela presença mais uma vez. O prazer foi todo meu. E nós agradecemos a você também que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já convidando-o a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.